Chegamos então na musculatura. Quais são os músculos que vão fazer parte do compartimento anterior do antebraço? Pessoal, é um estudo muito complexo. Por quê? Nós temos no antebraço muitos músculos para uma região relativamente pequena. Sendo mais específico, nós temos 20 músculos compondo o antebraço, se considerarmos o compartimento anterior e o compartimento posterior. Desses 20, 8 músculos vão compor o compartimento anterior do antebraço. E esse compartimento ainda é subdividido numa camada superficial, numa camada média e numa camada profunda. A camada superficial apresenta 4 músculos: pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. A camada média apresenta apenas um músculo, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Atenção, esse músculo flexor superficial dos dedos muitas vezes é considerado como sendo um músculo da camada superficial. Ok? E temos também os músculos da camada profunda: flexor longo do polegar, flexor profundo dos dedos e o músculo pronador quadrado. Reparem comigo, de todos esses 8 músculos citados, apenas o músculo palmar longo não apresenta a denominação flexor ou pronador. Todos os outros vão apresentar ou a palavra pronador ou a palavra flexor, que está diretamente relacionada à sua ação. Por isso, os músculos do compartimento anterior do antebraço também recebem a denominação de músculos do compartimento flexor pronador. Nós vamos começar, é claro, pela camada superficial e pelo músculo pronador redondo. Pessoal, o músculo pronador redondo é um músculo de fácil identificação. Ele corre de medial para lateral e a gente já tinha estudado ele como limite medial da fossa cubital. Além de ser o limite medial da fossa cubital, ele recebe superficialmente uma aponeurose. É a aponeurose bicipital, que é a forma de inserção do músculo bíceps braquial na sua forma de aponeurose, mais superficial. O músculo pronador redondo apresenta duas origens, uma origem humeral e uma origem ulnar. A sua origem humeral se dá no epicôndilo medial. Colocamos aqui entre parênteses origem comum. Por quê? Porque vários dos músculos do compartimento anterior do antebraço vão ter origem numa mesma região, vão ter origem no epicôndilo medial. Portanto, essa estrutura óssea é considerada a origem comum dos músculos flexores, ok? Só que ele não apresenta apenas essa origem, ele também apresenta uma origem ulnar, uma origem na ulna. Mais especificamente, medialmente ao processo coronoide da ulna. Pessoal, isso aqui é a articulação do cotovelo, numa vista anterior. Temos aqui fossa radial, mais lateral, fossa coronoide, mais medial, e temos o processo coronoide. Esse processo coronoide vai se articular com a fossa coronoide. E medialmente a esse processo coronoide, nós temos um ponto de origem do músculo pronador redondo. Tem duas origens, mas tem uma inserção. E a sua inserção é no terço médio da face lateral do rádio. Vejam bem, pessoal, como é que é um músculo que vem de medial para lateral, no terço médio da face lateral do rádio. Então, a gente vai dividir a face lateral do rádio em 3 porções. A porção do meio, a porção média, vai ser o ponto de inserção do músculo pronador redondo. Ele é inervado por quem? Ele é inervado pelo nervo mediano. O nervo mediano, à medida que está descendo aqui no antebraço, entre os músculos profundos e superficiais, ele emite fibras motoras para vários dos músculos. Para sermos mais específicos, é um bom momento da gente gravar. Os músculos superficiais do compartimento anterior do antebraço vão ser inervados pelo nervo mediano. Os músculos profundos do compartimento anterior do antebraço vão ser inervados pelo nervo interósseo anterior. Temos o nervo ulnar? Temos, mas ele é uma exceção. Então, quando a gente for falar do nervo ulnar, a gente se atenta que é uma exceção. Mas, no geral, nervo mediano, músculos superficiais. Nervo interósseo anterior, músculos profundos. Como o músculo pronador redondo é um músculo superficial, ele vai ser inervado pelo nervo mediano. E a ação? Duas ações relacionadas ao músculo pronador redondo. Ele auxilia na flexão do antebraço. O movimento de flexão do antebraço não tem mistério para a gente. O que muitos alunos não entendem é como que o músculo pronador redondo pode conseguir realizar um movimento de flexão do antebraço. E a explicação para isso está na sua origem humeral.
Graças a essa origem humeral, o músculo pronador redondo, quando suas fibras se contraírem, consegue fazer a flexão do antebraço. Tanto a flexão do antebraço, quanto a pronação do antebraço, que o seu próprio nome já sugere. Beleza, pessoal? O que é essa pronação do antebraço? É o movimento de rotação da mão, em que essa vai ficar voltada para trás quando a gente parte da posição anatômica. Aqui essa figura demonstra isso muito bem, mas se isso não ficou claro, a gente vai colocar um vídeo para mostrar o que é a supinação e o que é a pronação e de uma vez por todas a gente gravar esse movimento. Visto esse vídeo, a gente pode passar para o músculo flexor radial do carpo. O músculo flexor radial do carpo também é um músculo que vai de medial para lateral, porém é um músculo que, se comparado ao músculo pronador redondo, é mais carnoso, a sua parte carnosa é mais evidente. Ele também vai ter origem no epicôndilo medial, então ele também vai ter origem na origem comum dos flexores, no tendão comum dos flexores, e vai se inserir na base do segundo e na base do terceiro metacarpo. Pessoal, não vamos confundir. Nós temos aqui ossos do carpo, que são os ossos menores, ossos do metacarpo, que se assemelham muito às falanges. Então, cuidado para a gente não confundir isso. Ossos do metacarpo e depois falange proximal, falange média e falange distal. É na base do segundo e do terceiro metacarpo que nós teremos a inserção desse músculo, que é o músculo flexor radial do carpo. É um músculo que vai na direção lateral, daí a gente entendeu a sua denominação radial. Muita atenção, alguns livros vão colocar como apenas a base do segundo metacarpo, e não no terceiro, como a gente vê nessa imagem. Então vocês fiquem atentos a isso. A sua inervação é pelo nervo mediano. Tranquilo para a gente, né? Porque é um músculo superficial, é nervo mediano, não está na exceção. E a ação? A ação é muito interessante. Ele faz a flexão do punho, que é esse movimento demonstrado nessa primeira imagem, não tem mistério, e faz a abdução do punho. Pessoal, a abdução do punho também recebe a denominação de desvio radial ou desvio lateral, porque nada mais é do que o desvio da mão para a porção mais lateral. E quem faz isso é o músculo flexor radial do carpo, um dos músculos que faz esse movimento. E aqui é interessante a gente abordar um aspecto que foge um pouco da anatomia e já vai ir para a área de biomecânica, de cinesiologia, mas que é interessante. Vejam a inserção do músculo flexor radial do carpo. Se esse músculo se contrai de forma sozinha, perceba que teremos a formação de um vetor resultante que vai realizar tanto um processo de flexão do punho quanto a abdução ao mesmo tempo. Então a mão passará por um processo de flexão e de abdução, isto é, de desvio radial. Porém, se o músculo flexor radial do carpo passa por um processo de contração das suas fibras, junto com o músculo flexor ulnar do carpo, que é esse músculo mais medial, o punho passará por um processo de flexão como um todo. E o equilíbrio de forças não levará nem a um desvio radial, nem a um desvio ulnar. Isto é, nem a um desvio lateral, nem a um desvio medial. Aí você pode se perguntar, mas então não tem como eu ter apenas um processo de abdução do punho? É claro que tem. Esse processo de abdução do punho vai acontecer quando a gente tiver apenas músculos que fazem esse movimento se contraindo. E aí a gente vai ter o músculo flexor radial do carpo, no compartimento anterior, e os músculos extensores radiais do carpo, que estão no compartimento posterior. Quando esses músculos agirem em conjunto, nós teremos como resultante da força apenas o processo de abdução do punho, apenas o processo de desvio radial. Mas volto a dizer, foge bastante da anatomia isso, já é uma área da biomecânica e da cinesiologia, que não é o nosso foco. Vamos seguir a nossa aula com o músculo palmar longo. Gente, interessante, o músculo palmar longo ele é considerado um músculo acessório. Então, a sua ausência não implica em perda de força. Muitas pessoas nem apresentam esse músculo palmar longo e daqui a pouco a gente vai ver como que a gente consegue perceber isso. O mais importante nesse momento é a gente saber, o músculo palmar longo também tem a sua origem no epicôndilo medial, no tendão comum dos flexores.
E o que chama a atenção é a extensão do seu tendão. O músculo palmar longo apresenta um tendão muito mais extenso quando comparado com a sua parte carnosa. Por isso é um músculo de fácil identificação quando está presente. A inserção desse músculo vai se dar em duas regiões. No ápice da aponeurose palmar, a aponeurose palmar também é uma estrutura de fácil identificação, e no retináculo dos flexores. Por serem estruturas que muitos alunos confundem, a gente vai focar um pouco mais. Vejam essa imagem. Temos aqui mais profundo e mais distal o retináculo dos flexores. O retináculo dos flexores é uma faixa de tecido que vai proteger e conter o movimento dos tendões que estão passando abaixo desse retináculo. Beleza? É totalmente diferente de ligamento carpal palmar. Cuidado para não confundirem. Ligamento carpal palmar é mais superficial, mais proximal e nada mais é do que uma extensão da face do antebraço. Beleza, pessoal? E o que é essa aponeurose? Essa estrutura esbranquiçada na palma da mão é a aponeurose palmar. Ela investe os músculos da palma e vai apresentar três porções. Uma porção mais lateral, uma porção mais medial e uma porção central, sendo essa porção central a sua porção mais forte. Em virtude do seu formato, ela apresenta uma base e ela apresenta um ápice. E é nesse ápice que nós vamos ter a inserção do músculo palmar longo, do tendão do músculo palmar longo. Vejam só, chegada do tendão do músculo palmar longo na aponeurose palmar. Beleza, pessoal? E a inervação? Nervo mediano. É um músculo superficial, é pelo nervo mediano. A ação, ele vai auxiliar na flexão do punho e vai tensionar a aponeurose palmar. Flexão do punho a gente já sabe. E ele tensiona a aponeurose palmar, a gente consegue ver esse processo quando a gente faz a oposição, o movimento de oposição, que é unir o primeiro dedo ao quinto dedo. Inclusive, é esse movimento de oposição que me permite ver o tendão do músculo palmar longo. Olha só como é que ele fica um tendão muito proeminente. E nessa pessoa da direita, a gente percebe que nós não temos esse tendão. Então, essa pessoa, no seu braço em questão, não apresenta o músculo palmar longo. Tranquilo, pessoal? Podemos ir para o músculo flexor ulnar do carpo. Nós temos o músculo flexor radial do carpo, mais lateral, e temos o músculo flexor ulnar do carpo, mais medial. Inclusive, é um músculo muito medial. Tão medial que muitas pessoas confundem como sendo o músculo do compartimento posterior. Qual que é a dica? Vai na origem. Está vindo do epicôndilo medial, é músculo de compartimento anterior. Mais especificamente, ele possui uma origem humeral, no tendão comum dos flexores, no epicôndilo medial, mas ele também apresenta uma origem ulnar no olécrano e na margem posterior da una. Por meio dessa imagem a gente não consegue visualizar. Temos que olhar uma vista dorsal, uma vista posterior para que a gente possa localizar olécrano da una e no olécrano um ponto de origem do músculo flexor ulnar do carpo. Além disso, margem posterior da una também como um ponto de origem do músculo flexor ulnar do carpo, que por isso muitas vezes é confundido com o músculo de compartimento posterior, mas não é. Beleza, pessoal? E a inserção? Vimos a origem, temos que ver a inserção. A inserção do músculo flexor ulnar do carpo se dá em três estruturas ósseas. Primeiro, no osso piciforme. O osso piciforme é o osso mais medial da primeira fileira dos ossos do carpo. Também se dá no âmulo do osso amato. O osso amato é o osso mais medial da segunda fileira dos ossos do carpo. E ele apresenta uma estrutura chamada de âmulo. Esse âmulo nada mais é do que um processo curvo em forma de gancho voltado para a face palmar. É nesse âmulo, é nessa espécie de gancho que também terá um ponto de inserção do músculo flexor ulnar do carpo. E por último, a base do quinto metacarpo. Mais uma vez, pessoal, cuidado para não confundir metacarpo com falange. Essas primeiras estruturas aqui são os metacarpos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Na base do quinto metacarpo, nós temos um ponto de inserção do músculo flexor ulnar do carpo. E já era de se esperar que aqui está a exceção.
Todos os músculos superficiais do compartimento anterior do antebraço são inervados pelo nervo mediano, com exceção do músculo flexor ulnar do carpo. E já era de se esperar. O nervo ulnar é um nervo muito medial. O músculo flexor ulnar do carpo também é um músculo muito medial. Inclusive aqui a gente consegue ver o músculo flexor ulnar do carpo bem medial e a gente consegue ver aqui o nervo ulnar que está correndo aqui acima da porção medial do músculo flexor profundo dos dedos. E nesse trajeto pelo compartimento anterior do antebraço, ele emite fibras motoras para o músculo flexor ulnar do carpo. Então não vamos confundir isso. E a ação? Se você sabe a ação do músculo flexor radial do carpo, você vai aplicar o mesmo raciocínio para o músculo flexor ulnar do carpo. Flexão do punho já era de se esperar. Ele tem uma inserção na face palmar, na porção anterior. Então, a contração das suas fibras vai proporcionar um movimento de flexão do punho. E agora a adução do punho, ou desvio ulnar, ou desvio medial, que a gente está vendo aqui nessa figura. E é aquele mesmo raciocínio. Uma contração apenas das fibras do músculo flexor ulnar do carpo vai gerar ao mesmo tempo um processo de flexão do punho e de desvio ulnar. Um movimento em conjunto com o flexor radial do carpo e outros músculos flexores levam à flexão do punho. E uma contração das suas fibras junto com outros músculos do compartimento posterior, que também vão fazer o desvio ulnar, vai levar, por resultante de força, apenas ao processo de desvio ulnar ou desvio medial ou adução. Beleza, pessoal? Vimos os músculos da camada superficial, vamos passar para os músculos da camada média. Galera, músculo flexor superficial dos dedos é o único músculo da camada média, que, como a gente viu, também pode ser considerado um músculo da camada superficial. Olha como é que é um músculo muito extenso. Nós retiramos todos os músculos aqui da camada superficial para que a gente pudesse ver o músculo flexor superficial dos dedos. Muito grande o músculo. Se é um músculo muito grande, é de se esperar que ele tenha várias origens. E é isso que acontece. A primeira origem, húmero-ulnar, isto é, uma origem no húmero e na ulna. No epicôndilo medial, já era de se esperar, no tendão comum dos flexores, e medialmente ao processo coronoide. A gente já viu o processo coronoide nessa aula. Medialmente ao processo coronoide, eu tenho um ponto de origem do músculo flexor superficial dos dedos. Essas são as suas origens mais mediais, mas ele também apresenta origem lateral, no rádio, mais especificamente na metade superior da margem anterior do rádio. Galera, vamos lá. O rádio apresenta a margem anterior, é uma borda, inclusive pode receber o nome de borda anterior. Essa linha óssea que a gente tem no rádio. Nós vamos dividi-la em duas partes. A metade mais superior é um ponto de origem do músculo flexor superficial dos dedos. Tranquilo? Vai ter todas essas origens e vai caminhar em direção aos dedos, já era de se esperar. Mas para onde? Falange proximal, falange média ou falange distal? Gravem. Músculo flexor superficial dos dedos para na falange média. Observem comigo. O músculo flexor superficial dos dedos, chegando na sua inserção aqui por meio dos seus tendões, e quando ele se aproxima das falanges médias, o que ele está fazendo? Ele está se bifurcando. Então, antes desses tendões se inserirem, eles se bifurcam. É o chamado quiasma tendíneo. É a abertura desse tendão, é a bifurcação desse tendão, para dar passagem ao tendão do músculo flexor profundo dos dedos. Vejam nessa imagem superior como é que isso fica muito claro. Tendão do músculo flexor superficial dos dedos, mostrado como 1, se bifurcando para se inserir na falange média. E o tendão do músculo flexor profundo dos dedos, mostrado aqui como 3, passando entre essa bifurcação para ir em direção à falange distal. Tranquilo, pessoal? Mas muita atenção, muita atenção. Falange média dos dedos 2 a 5. Músculo flexor superficial dos dedos não vai para o primeiro dedo. O polegar, que é o primeiro dedo, apresenta um músculo específico para ele. Tranquilo, pessoal? Então, inserção é nos corpos das falanges médias dos dedos 2 a 5. A inervação é pelo nervo mediano. Como eu disse, quando a gente vai fazer esse esquema,
do nervo mediano inervar todos os músculos superficiais, com exceção do músculo flexor ulnar do carpo, a gente considera o músculo flexor superficial dos dedos como sendo músculo superficial, por causa da sua denominação, por causa da sua inervação e por muitos livros denominarem esse músculo como sendo um músculo superficial. Então, o nervo mediano também será responsável pela inervação motora do músculo flexor superficial dos dedos. E a ação? Já é de se esperar. Se os tendões estão chegando nas falanges médias, a ação será nas falanges médias e será a flexão das falanges médias sobre as falanges proximais. Tranquilo? Só que tem um dado interessante. Se esse músculo agir de forma muito intensa, muito forte, ele acaba por fletir também as falanges proximais. Então, sua ação principal, flexão das falanges médias sobre as falanges proximais. E agindo fortemente, também consegue fletir as falanges proximais sobre os metacarpos, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Flexão tanto das falanges médias sobre as proximais e tanto das proximais sobre o metacarpo. Beleza, pessoal? Vamos seguir então. Temos agora os músculos da camada profunda para fechar a aula. São 3 músculos da camada profunda: flexor longo do polegar, flexor profundo dos dedos e pronador quadrado. Vamos começar pelo músculo flexor profundo dos dedos, já que a gente acabou de ver o superficial. A origem está nos 3/4 proximais das faces medial e anterior da una. Então, vamos pegar o osso una, vamos pegar 2 de suas faces, a face medial e a face anterior. Face mais medial e face mais anterior. Nos 3/4 proximais, vamos dividir em 4 partes. Os 3/4 proximais vão ser pontos de origem do músculo flexor profundo dos dedos. Apenas o osso una? Não. Também pega membrana interóssea. Essa membrana que está ligando o rádio à una também é um ponto de origem do músculo flexor profundo dos dedos. Que nós já falamos, está indo para onde? Está indo para a base das falanges distais dos dedos 2 a 5. Esquece o primeiro dedo, esquece o polegar. Para os dedos 2 a 5. Graças à bifurcação do tendão do músculo flexor superficial dos dedos, o tendão do músculo flexor profundo dos dedos vai passar entre essa bifurcação e se dirigir às falanges distais. Sua inervação, muita atenção. Por quê? Eu falei que músculo de compartimento anterior de camada profunda é nervo interósseo anterior. Porém, tem uma exceção, e a exceção está aqui. A parte medial desse músculo é pelo nervo ulnar, e a parte lateral continua na regra, continua como nervo interósseo anterior. Para de decorar, olha essa imagem. Aqui é o músculo flexor profundo dos dedos. Veja como que a sua porção mais lateral está em íntimo contato com o nervo interósseo anterior. Então já é de se esperar que o nervo interósseo anterior faça essa inervação. E olha como que a porção medial do músculo flexor profundo dos dedos está em íntima relação com o nervo ulnar. É de se esperar então que o nervo ulnar faça a inervação motora dessa porção, e é isso que acontece. Então, músculos profundos do compartimento anterior do antebraço são inervados pelo nervo interósseo anterior. Qual que é a exceção? A parte medial do músculo flexor profundo dos dedos. Tranquilo, pessoal? E a ação? A ação é a flexão das falanges distais, dos dedos 2 a 5. Esquece primeiro dedo. Nós trouxemos uma imagem aqui, flexão da falange distal. Nesse caso, ela está ocorrendo em virtude de uma lesão no tendão do extensor dos dedos, como a gente está vendo aqui. Só que, normalmente, quando a gente faz um processo de flexão de falange distal, ele é acompanhado de flexão de falange média. Então, normalmente, quando a gente está flexionando... Então, temos aqui a ação. A ação do músculo flexor profundo dos dedos é a flexão das falanges distais, dos dedos 2 a 5. Esquece o primeiro dedo. Essa imagem a gente trouxe esse movimento, porém esse movimento sendo decorrente de uma lesão do músculo extensor longo dos dedos. Beleza? Só que normalmente, quando a gente tem flexão de falange distal, ela é acompanhada de flexão de falange média. Então a gente tem uma ação aí tanto do flexor superficial dos dedos quanto do flexor profundo dos dedos
em suas respectivas falanges. Podemos passar então para o músculo flexor longo do polegar. O músculo flexor longo do polegar é um músculo muito grande, se a gente considerar que é um músculo voltado apenas para um dedo, apenas para o polegar. Mas em virtude do grande número de movimentos, esse músculo se torna essencial. Quais são as suas origens? Face anterior do rádio e membrana interóssea. Beleza, face anterior do rádio e membrana interóssea. E a sua inserção se dá na base da falange distal do polegar. Lembrem-se que o polegar, que é o primeiro dedo, não apresenta falange média. Então nós temos aqui, primeiro metacarpo, falange proximal, falange distal. Na base da falange distal do polegar, a gente tem a inserção do músculo flexor longo do polegar. Beleza? E a inervação? Nervo interósseo anterior. É um músculo de camada profunda, não tem mistério. É nervo interósseo anterior. E a sua ação vai ser a flexão das falanges do polegar. Muita atenção, pessoal. O Moore especifica muito bem. Não é só a flexão da falange distal, é a flexão das falanges proximal e distal, que a gente está vendo nessa primeira imagem aqui, o que seria esse movimento de flexão das falanges do polegar. Beleza, pessoal? Aqui o movimento contrário, que é o movimento de extensão, o movimento de oposição, a gente está unindo o primeiro ao quinto dedo, e os movimentos que mais causam dúvidas aqui do polegar, talvez sejam esses, o movimento de abdução e de adução, porque a abdução do polegar acontece no plano sagital e não no plano coronal, como era de se esperar. Então, é uma exceção que a maioria dos livros de texto traz como sendo assim, e a gente vai estudar assim. Beleza, pessoal? Seguindo, então, temos o último músculo, o músculo pronador quadrado. O músculo pronador quadrado tem origem no quarto distal da face anterior da una. Então, a gente vai pegar a face anterior da una e dividir em 4 partes. No quarto mais distal é o ponto de origem. E no quarto mais distal do rádio, nós vamos ter a inserção. E a partir do processo de contração dessas fibras, nós vamos ter um movimento de pronação do antebraço, que é o que a gente está vendo aqui. Então, ele faz a pronação, como o seu próprio nome já sugere. Beleza, pessoal? Como é um músculo de compartimento anterior e um músculo da camada profunda, inervado por qual nervo? Nervo interósseo anterior. Tranquilo, pessoal? Aulinha pesada, antebraço é isso mesmo. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado.